Olha, a gente recebeu uma pergunta especial da Verônica, vou colocar na tela. Ela perguntou assim: ó, o senhor conhece a terapia TRG, terapia processamento regenerativo? Eles falam que não é hipnose nem regressão, diz que é ciência. Será que nós, que somos cristãos, a gente deve se meter com essa terapia? Pergunta quente, hein, Verônica? É. Olha, eu nunca ouvi falar nessa terapia. Tem surgido algumas terapias modernas aí, como EMDR, PNL, Programação Neurolinguística, ah, como é que é o nome? Constelação familiar, hipnoterapia. Tem algumas assim que eu realmente não recomendo. Essa eu não conheço, não posso falar. Mas o que eu posso falar, a EMDR, eu conheço muito pouquinho, perguntei a alguns profissionais que eu confio, professor acadêmico de faculdade e tal. Um outro fala que conhece um pouquinho, fala que pode ter bom resultado. Mas para simplificar as coisas, eu prefiro recomendar às pessoas, por exemplo, hipnoterapia, não. Né? Não mesmo. Entrar terapia de hipnose, tudo aquilo. Inclusive, essa autora, Ellen White, já fala assim: você nunca se coloque nas mãos de uma pessoa para que ela comande a sua mente. Não faça isso jamais, né? É, um dos problemas, a pergunta não foi essa, mas vou já falar rapidamente. Quando nós, psiquiatras, atendemos um paciente, a gente faz uma avaliação inicial do sofrimento daquela pessoa e a gente faz também a gente chama de anamnese, né, que é uma entrevista inicial que a gente faz perguntas para entender quem é aquela pessoa, como é que funciona a mente dela. Então, a gente pergunta questões sobre como é que ela pensa, o conteúdo do pensamento, a velocidade do pensamento, a estrutura do pensamento, a gente faz perguntas sobre afetividade, como é que ela manifesta o afeto, enfim, a gente pergunta sobre inteligência, sobre orientação no tempo, no espaço, sobre várias coisas, e memória e tal. E a gente pergunta também, a gente avalia a questão do juízo crítico. O que é avaliar o juízo crítico? O juízo crítico é uma capacidade cerebral que Deus nos deu de você avaliar a realidade quando você está desperto, claro, quando você está na vigília, né, acordado. Então, há um problema da hipnose, é que você sai da realidade, você entra no transe hipnótico, e ali o juízo crítico fica na mão de quem está por ali. Então, não faça isso. Não precisa de hipnose. Mas disseram que hipnose é a cura mais rápida. Não entre nisso. É um grande risco, né? Tem pessoas que voltam de um transe hipnótico, elas ficam muito machucadas, fica até pior às vezes, porque são evocadas, são trazidas a uma consciência aquilo que ela não está pronta para poder lidar. Então, realmente, agora, esse que você falou aí, eu não conheço essa técnica, mas, como eu disse, resumindo, duas grandes técnicas que podem ajudar, se a pessoa precisa de um pouco de psicoterapia, de um tratamento psicológico, tem duas grandes escolas que são suficientes para ajudar a grande maioria dos problemas emocionais das pessoas. Uma é a chamada TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, né? E a outra é a terapia psicodinâmica, a terapia analítica, não é psicanálise, é uma terapia que usa alguns recursos da psicanálise, né? Uma terapia ativa, proativa, olho no olho. Então, essas duas grandes abordagens, elas vão ajudar. A TCC ajuda muito muitas pessoas que têm transtorno obsessivo compulsivo, crise de pânico, alguns casos depressivos, por exemplo, os melhores resultados mais a curto prazo para tratar a depressão, né, o estado depressivo, é terapia cognitivo-comportamental. Vai ajudar as pessoas, como? Vai ajudar as pessoas a ver que tipo de pensamentos elas mais nutrem na cabeça, né? Pessoas muito deprimidas geralmente nutrem muito, ninguém gosta de mim, a vida não faz sentido, eu sou um peso para os outros, para que eu estou aqui, é melhor ir embora e tal. Muito negativo, né? A pessoa com crise de pânico também, vou morrer, vou sair da realidade, meu coração acelerou, e tal. Então, muito pensamento também catastrófico. Então, a TCC vai ajudar essa pessoa a botar os pensamentos que ela tem mais comum no dia a dia, botar em cima da mesa, né? Como se fosse umas cartas de um baralho. Vamos dar uma olhada, olha só o que você costuma pensar. Isso é saudável ou não é saudável? Faz sentido ou não faz sentido? É da realidade ou não é da realidade? Então, a TCC ajuda nessa questão. E a terapia analítica, a terapia psicodinâmica chamada, ela vai um pouco mais fundo, que funciona para algumas pessoas, melhor do que o TCC, porque a gente tem que pensar quem é a pessoa que vai funcionar melhor com qual técnica, né?
essa autora, Ellen White, sempre falo dela, ela fala assim, Jesus usava métodos diferentes para lidar com mentes diferentes. Então, não procure uma coisa muito novidade. Agora tu tá no YouTube, sei lá, tô no Google, tudo aparece aí essa técnica. Cuidado, tá, gente? Cuidado. Procure alguém que seja um profissional cristão, que tenha referência, alguém ter referência dessa pessoa, né, para poder ajudar. Muito bom. Recebemos uma outra pergunta que é nessa linha, do Luz Remanescente. O que diz sobre o método da associação livre? A associação livre é uma das maneiras, é uma das técnicas usadas dentro da psicanálise. Psicanálise é um tipo de ajuda humana que é praticado por a pessoa que fez uma formação como psicanalista. Tem um monte de gente que diz psicanalista. Você entra na internet aí, tem um monte de gente, eu sou psicanalista. Você vai ver a formação, não tem formação nenhuma psicanálise, fez formação de um fim de semana. Ei, alô, é impossível. Não. As sociedades sérias que trabalham com psicanálise, a formação é a formação longa, demora 3, 4, 5 anos. É uma coisa que estuda muito, né? Inclusive a própria análise da pessoa, tem a supervisão em psicoterapia, tem a chamada... Tem o analista de data que vai trabalhar com esse indivíduo. Então, é que é um nome meio bonito, é meio chamativo, eu sou psicanalista e tal. Mas cuidado, já sabe, a pessoa que é psicanalista credenciada, ela precisa ter um curso embasado, aprovado aí pela sociedade, ou aquela sociedade científica, ou por uma universidade que tem um respaldo universitário e tal. Mas a associação livre é uma das técnicas dentro da psicanálise. O que é associação livre? Você vai num psicanalista, em geral ele manda você deitar no divã, se ele usa uma técnica mais ortodoxa, vamos dizer assim, deita no divã, sem olhar para você, e aí diz o que você está pensando. Pode falar, tudo que vier à cabeça você fala. Mas vou falar o quê? Não, o que vier à cabeça você fala. Então começa assim, né? Porque aí o analista vai puxando a tentativa da associação livre e da técnica da psicanálise é ajudar a trazer do inconsciente para o consciente pedaços da história da pessoa que pode ajudar a montar a história dela e entender o sofrimento dela, né? Mas não acho que precisa isso. Eu também vou dizer o seguinte, a grande maioria dos sofrimentos emocionais, o feijão com arroz do dia a dia do sofrimento das pessoas, não precisa disso. Vai funcionar bem se você tiver um profissional que vai entabular com você uma conversa mais olho no olho, tete a tete, e vai perguntar, conta para mim, na sua infância, como é que foi sua... Deixa eu entender, é o que eu fazia no consultório, eu parei de atender consultório já faz um tempinho, para me dedicar, como eu falei, à comunicação, né? Então eu perguntava, vamos falar um pouquinho sobre a sua história, como é que era seu pai, como é que era sua mãe, descreve para mim, como é que funciona, você foi criado por eles ou não, tem irmãos, não tem irmãos, você era mais velha, mais nova do meio, como é que era essa... Eu procurava então, conversar com essa pessoa para poder entender como o ambiente familiar, afetivo, onde ela cresceu os primeiros anos da infância, como é que ela funcionava ali, como é que os irmãos funcionavam em relação a ela, como é que os pais funcionavam, né? Ou a mãe, que às vezes a mãe solteira, às vezes o pai com a madrasta, enfim. Então, procurava fazer um histórico, né? Montar a chamada curva vital desse indivíduo ali dentro. Então, porque eu ia montando a história emocional dessa pessoa, como é que foi a infância, como é que foi a adolescência, primeiro namoro, teve sexo ou não com o namorado, usou droga ou não, aí entrou na vida estudantil, entrou na vida profissional, entrou no casamento, pum, está ali na minha frente no consultório. Então, a gente monta essa história toda olho no olho, com perguntas objetivas. Eu não vou dizer assim, olha, o que você quiser pode falar aí que eu vou ficar te escutando. Tá? Não precisa isso, sabe? Eu respeito, claro, o trabalho psicanalítico, tem uma função isso aí, dentro da teoria, porque uma coisa é a teoria e outra é a técnica, né? Teoria psicanalítica e técnica psicanalítica. Então, cada teoria tem uma teoria do ser humano, né? Mas eu acho assim, então, resumindo, não precisa isso aí de fazer uma técnica que vai entrar em associação livre para resolver as questões principais de sofrimento mental humano.